Olá, estamos começando mais um programa RSU Entrevistas aqui na TV RSU, claro, TV e rádio. Estamos também nesse momento ao vivo pelos nossos canais lá no YouTube. Vai lá e acesse TV RSU. Também na nossa página TV RSU, no nosso perfil TV RSU Comunitário, e mais diversos perfis nós estamos ao vivo nesse momento. Também pelo nosso site tvrsu.com.br e pelo nosso aplicativo, onde você tanto pode assistir a TV como ouvir a nossa rádio, que também estamos ao vivo pela rádio MF Sul. Um grande abraço para a Rádio MF Sul de Itajaí, onde a gente já criou um estúdio naquela cidade, e em breve também a TV Sul vai estar transmitindo o sinal apenas para o Vale do Itajaí e com as entrevistas também aqui da TV Sul. Sempre que tiver boas entrevistas como essa de hoje, estaremos em conexão. Parabéns aí a toda a equipe da TV Sul e Rádio MF Sul aí do Vale do Itajaí. Sejam bem-vindos hoje, dando em primeira mão essa boa notícia. Hoje o nosso convidado é o advogado Chico Baltazar. Vamos falar de tudo um pouco, vamos fazer uma conversa e vamos falar, claro, você também está interessado, vamos falar de política. Bom dia, Chico. Bom dia, Beto Madeira. É um prazer muito grande estar aqui agora ao vivo na TVR Sul. Estou à tua disposição. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. E vamos fazer um programa que, quem sabe, a gente possa ajudar as pessoas a se entreter um pouco nessa manhã chuvosa e dar alguns esclarecimentos necessários sobre a política nossa regional, estadual e nacional. Chico, primeiro fala um pouquinho da tua história. Conta aí pra gente, para ficar registrado aqui, ao vivo aqui no nosso canal. Então, eu morava em Siderópolis, a minha mãe e meu pai moravam em Siderópolis, se conheceram lá, mas os dois vieram de Araranguá, foram trabalhar na CSN, e na hora que a minha mãe ia me dar a luz, ela entrou numa ambulância e eu vim nascer em Criciúma, na maternidade do Hospital São José. E então me considero cidadão sideropolitano, mas nasci em Criciúma, cidade que eu vim morar depois com 4 anos com meu pai e com a minha mãe, e meus irmãos, né, claro. E onde eu estudei no Marista, estudei no Colégio São Bento, que ainda não se chamava Colégio São Bento, se chamava Casa da Criança Nossa Senhora de Fátima. Estudei na SAT, que fiz técnico em mineração, e depois de fazer o técnico em mineração, eu resolvi ir para Florianópolis, fazer cursinho e cursei a Faculdade de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e retornei já para Criciúma advogado, e onde trabalho com direito previdenciário, direito do trabalho, faço só trabalhadores, né? E lá em Florianópolis mesmo, militando no movimento estudantil, estava no lugar certo, na hora certa, para pensar fazer parte da turma que teve a ideia de criar um partido de trabalhadores, coisa que muito me orgulha, né? Eu estava lá e cheguei a ser detido, né? A gente fala preso, mas preso é equivocadamente, né? Cheguei a ser detido 2 vezes por estar pichando muro em Florianópolis por um partido dos trabalhadores, né? E nunca deixei de militar e de ser um militante do Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui agora nos preparando para mais uma eleição, né, como protagonistas de uma eleição presidencial e dispostos, né, a ir para a briga mais uma vez. Ciro, Chico, agora com Lula solto, nós temos aí dois grandes personagens da esquerda. O Lula, claro, desponta em todas as pesquisas, e nós temos também na esquerda o Ciro Gomes, mas que timidamente vem trabalhando essa questão, parece que não está decolando nesse momento, pode subir daqui a pouco, né? Uhum. E por outro lado, você tem um quadro meio embolado ali entre Moro e Bolsonaro. Como é que tu vê essa situação? Onde deve chegar daqui para frente esses encaminhamentos? Olha, realmente, né, no campo da esquerda nós temos... Eu estou com um pigarrozinho, vou pedir licença. Pode tirar a máscara, Chico, se quiser tirar a máscara, pode tirar. Nós estamos aqui a 2 metros de distância. Fica tranquilo, pode tirar a tua máscara, eu fico de máscara. Minha máscara. Então, Beto,
o Ciro Gomes, ele é uma pessoa, hoje, né, eu vejo ele de esquerda, mas ele nem sempre foi assim, ele já foi deputado estadual da direita, na época da ditadura, e eu, como militante do movimento estudantil, ainda me lembro de uma época em que ele fez parte de uma chapa, a única chapa de direita na reconstrução da Uni, ele fazia parte, mas hoje é uma pessoa de esquerda, né, e está se postulando junto ao Partido Democrático Trabalhista, que é um velho aliado nosso, né, do Partido dos Trabalhadores, em diversas ocasiões foi nosso aliado, mas para se viabilizar como terceira via, o Ciro Gomes precisou dar canelada no Lula e chutar o PT. Então ele está tentando se viabilizar assim, né, mas parece que não está conseguindo, né, a não ser que, como eles dizem, as pesquisas estejam erradas, né, mas ele até agora não passou, em pesquisa séria, ele não passou de 6%, 8%, chegou em algumas até 9%, mas retrocedeu para 5%, 6%. Né. Então, esse quadro não está, na minha opinião, não é definitivo ainda. Vamos ver, né? Vamos ver se o PDT vai para a eleição com um candidato que não se viabilizou eleitoralmente. Não sei. É um quadro ainda que a gente vai precisar ver, janeiro, fevereiro, março, se o PDT realmente vai apostar, né, na candidatura do Ciro Gomes. Se não apostar, né, a candidatura do Lula é ampla o suficiente, né, para assimilar, né, os companheiros do PDT. Pela direita, me parece que a chegada do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro no processo deu uma certa tumultuada, uma certa dor de barriga, né, nos bolsonaristas, porque ele rapidamente chegou de 5%, 6%, tem pesquisa dando 15% para ele. Né? E ele cresceu em cima do Bolsonaro, pegou uns poucos votos do Ciro também, né, que são os votos da terceira via. Então, me parece assim, que se tiver terceira via, eu até acho difícil que seja, né, porque me parece que os votos do Bolsonaro, ali de 19% a 23%, são bastante fortes, são bastante fixos, né, são pessoas decididas a votar no Bolsonaro. Tem uma parcela que eu acho que não é de bolsonarista, não é de extrema-direita, é de anti-PT e anti-Lula. Essa parcela pode desgarrar do Bolsonaro se o Ciro Gomes se viabilizar, né, crescer. Né? E aí não dá para apostar em quem que vai para o segundo turno com o Lula. Que o Lula vai estar no segundo turno, eu acho que só uma hecatombe política pode mudar. Né? Porque alguém que chega a 48% de intenção de voto. Em pesquisas sérias, né? Em pesquisas sérias, porque em pesquisa manipulada está cheio por aí, né? Mas muito difícil de que mude alguma coisa, né? Os votos do Lula são votos muito, muito fortes, muito fortalecidos pela história dele e pelo que ele é o único candidato, na minha leitura, que não precisa dizer o que vai fazer. Não te parece? Por quê? Porque basta ele dizer assim, ó, olha o que eu fiz. Né? Nunca se construiu tanta universidade federal, tanta vaga em universidade federal como no governo Lula. Nunca farmácia popular, o SAMU, os financiamentos para filho de pobre ir para a universidade. Nunca teve um governo no Brasil, eu com meus 65 anos, eu nunca tinha visto alguém governar o Brasil por 8 anos e a preocupação número 1 era com o pobre, com o necessitado. O meu telefone está incomodando aqui, deixa eu desligar. Tranquilo. Não é isso, Beto? Uhum. Muito bem, a gente volta a conversar com o Chico em seguidinha para concluir esse assunto. Quero lembrar você que hoje é dia do Supermercado São Pedro, das frutas e verduras. As promoções são as melhores possíveis. Então, já correndo agora mesmo, o Supermercado São Pedro, aberto desde as 8 da manhã, fecha somente às 21 horas, sem fechar no meio-dia. Isso, aberto ao meio-dia. Supermercado São Pedro agora, na promoção de Natal, está fantástico, vai até lá. Você aproveita, já vai nas frutas e verduras, que hoje é o dia, mas aproveita, dê uma olhadinha nas etiquetas em promoções dentro do Supermercado São Pedro, certamente você vai fazer boas compras, ótimas compras. Excelentes compras lá no Supermercado São Pedro. Não esqueça disso, tá certo? Hoje, pensou em fazer compras? Supermercado São Pedro, chegando o Natal, supermercado
São Pedro está com o coração de Papai Noel, tá bom? Ah, então tá certo. Muito bem, a nossa conversa hoje aqui é com o Chico Baltazar, que é advogado, pertence ao Partido dos Trabalhadores, foi candidato a prefeito na cidade de Criciúma na última eleição pelo PT. Hoje é o nosso convidado aqui, jogando um pouquinho de conversa fora, falando um pouquinho sobre política, num momento tão importante que nós precisamos discutir política. Nós precisamos discutir política porque, se nós não discutir política, aqueles que são mal intencionados vão discutir e vão fazer as suas políticas e depois nós vamos ficar aí na choramingando. Então, a nossa pauta hoje aqui também é política. Chico, vê só. Para concluir o teu raciocínio, ele não concluiu. Não, acho que seria deu para concluir. Uhum. A terceira via só se viabiliza com o Moro, na minha leitura, se existir terceira via, né? Porque acho que os votos do Bolsonaro são muito perenes, muito fixos, muito fortes em relação à decisão de votar no Bolsonaro. Mas o Moro pode se viabilizar. Mas vem cá, Chico, tu que acompanhou todo o processo de encaminhamentos ali para a prisão do Lula, para tirar o Lula do processo político, né? Enfim, toda aquela sacanagem que a gente sabe que aconteceu ali foi provado quando consideraram, a justiça considerou o próprio juiz, ex-juiz Moro, como uma pessoa parcial, ou seja, incorreto, ilegal, cometeu crimes, né? Uhum. Pois bem, Chico, o Moro está nesse processo. Com cerca da casa de, se for de fato esse o número, né, de 15% nas pesquisas. Mas o Moro, ele precisa ter fórum privilegiado. Será que se de repente essa briga, essa polarização com o Bolsonaro, o Moro não subindo muito desses 15% e Bolsonaro com 22%, certamente o Bolsonaro iria para o segundo turno, 19%, 18%, enfim. Porque o Bolsonaro é muito forte nesse sentido, já tem um seu produto, né? Uhum. Eu acho que o Moro não larga a toalha para enfrentar uma candidatura ao Senado para poder ter fórum privilegiado, já que ele tem diversos processos? Difícil de falar sobre isso, né? Eu acho que alguém que tenha 15% de intenção de voto para a presidência da República, se ele continuar nesse patamar, acho muito difícil que ele vá desistir, né, da candidatura, porque dá uma segurança para o partido dele, o partido que ele escolheu, se não me falha a memória, é o Podemos, né? Mas você falava do que aconteceu com o Lula, né? Nós temos uma tranquilidade para falar, né, Beto? Porque nós, durante todo o tempo que o Lula ficou na cadeia, durante todo o tempo que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro articularam abertamente para destruir o Lula, para impedir o Lula de ser candidato a presidente da República em 2018, nós falávamos abertamente isso. O triplex nunca foi do Lula. Existe uma farsa muito grande sendo montada para criminalizar o Lula, tanto no caso do triplex, quanto no caso do sítio de Atibaia, como no caso das palestras do Lula, do Instituto Lula, né? Tudo isso assim, ó, foi sendo montado, e hoje a gente está com essa tranquilidade de poder falar sobre isso, porque o Supremo Tribunal Federal, no apagar das luzes desse processo, as acendeu de novo, né? E restabeleceu a justiça e deu condições plenas de elegibilidade para o Lula, né? Então, isso aconteceu e a gente precisa, né, fazer uma estátua para aquele hacker que entrou nos celulares dos promotores lá, dos procuradores da Lava Jato e do próprio Moro, e divulgou pelo The Intercept Brasil as conversas deles e desmoronou, porque pode até não dar em nada judicialmente contra eles, mas porque eles dizem o quê? Que o hacker cometeu um crime, porque entrou ilegalmente nos computadores, não, nos celulares deles, né? Tudo bem, acho até que pode se chegar à conclusão que o hacker cometeu um crime, mas o favor que esse rapaz fez para o Brasil, mostrando a articulação do Moro com o Dallagnol para ilegalmente, criminosamente, porque um juiz não pode fazer isso,
Um juiz não pode articular com o promotor como é que é a melhor forma de botar um acusado na cadeia. Um juiz não pode fazer isso. Um juiz tem que ser isento. Então, o favor que esse hacker fez para o Brasil, para o processo político, para o bem, para as pessoas do bem, é imensurável na minha leitura. Chico, vamos nos ater um pouquinho, então, às políticas do Estado de Santa Catarina, né? O processo no Estado de Santa Catarina. Como é que está... Hoje a gente está havendo um movimento muito forte, um debate muito forte nesse momento, até porque nós tivemos aí uma entrevista muito importante, né? Ontem ainda, numa das rádios da região, que falava que onde o ex-deputado Jorge Boeira dava uma entrevista saindo do PP e se propondo a entrar no campo da esquerda, da Frente Popular que se articula. Como é que está fazendo tudo isso, Chico? Olha, o ex-deputado Jorge Boeira, que já foi deputado federal do Partido dos Trabalhadores, e ele saiu do PP, Partido Progressista, né? A gente fala PP e PT, e aí o som fica muito parecido, né? Então eu costumo falar Partido dos Trabalhadores e Partido Progressista quando eu falo disso. Então, o Boeira, ele saiu do PT, eu acho que ele, na saída do PT dele, ele bateu demais a porta, né? Ele não foi assim, uma saída muito boa sob a nossa ótica, né? Sob a ótica dele pode até ser que tenha sido boa, né, a saída dele, mas nós temos uma mágoa guardada dentro do nosso coração, porque ele, naquele processo lá de mensalão e tal, que estava o Brasil inteiro sendo convencido pela Rede Globo e pelos grandes patrões, os verdadeiros donos do poder do Brasil, de que no PT só tinha ladrão, que todo mundo no PT bastava ser do PT para ser ladrão, ele entrou nessa canoa e votou pela cassação do companheiro Zé Dirceu, né, e votou pelo impeachment da presidente Dilma. Agora ele sai do Partido Progressista e está sinalizando que vai se filiar no Partido Socialista Brasileiro, que é um partido do nosso campo, né? Então, acho muito positivo isso. Eu acho que é muito bom para todo o processo político, para as pessoas que têm alguma referência pela esquerda, que ele venha a fortalecer o nosso campo, né? Acho que ele deve se filiar no PSB e o PSB faz parte, né, da articulação que o nosso presidente estadual, o companheiro Décio Lima, está carregando nos ombros. E eu quero deixar isso bem claro, né? Eu acho que existe uma frente sendo confeccionada, se pode usar esse termo, né, em Santa Catarina, com PSB, com PCdoB, com PDT, com PSOL, PT, são acho que 6 partidos. Né? PV, são 6 partidos, todos no campo da esquerda. E claro que todos os membros desses partidos têm responsabilidade e estão apoiando, estão trabalhando por isso. Mas eu quero chamar a atenção do trabalho que o nosso presidente está fazendo. O nosso presidente não tem tempo ruim. Tem uma reunião lá em Chapecó, lá está ele lá em Chapecó. Tem uma em Florianópolis, lá vai ele para Florianópolis. Aqui em Criciúma, em Forquilinha, ele já veio 2 vezes, 3 vezes. Por quê? Porque ele está apostando tudo nisso. Então, se o Jorge Boeira quiser se integrar a esse trabalho, eu acho ótimo. Ele é muito bem-vindo, né? A gente fecha um olho por aquilo que ele fez, por aquilo que ele falou. Agora, não pense ele que é se filiar no PSB e ser candidato a governador do estado, não. Porque nós vamos querer saber quem é que está na frente na pesquisa. Porque se o Décio Lima tiver na frente dele em pesquisas que nós confiemos, né? Se o Décio Lima estiver na frente dele para o governo do estado, o candidato da Frente Popular, ou dessa frente de esquerda, que eu ainda não sei como é que vai se chamar, vai ser o Décio Lima. Essa é a nossa opinião. Até um pensamento natural, né? Claro, né? Não pode chegar assim, sai do PP, se filia no PSB e vira o candidato das esquerdas. Que é isso? Não é assim que se faz política, né? Na entrevista, que hoje está em todas as redes sociais, principalmente, inclusive, foi um dos teus comentários nas redes sociais, uma postagem, a questão da gaguejada do ex-deputado Boeira. Porque é uma situação muito difícil, né? Naquele momento ali, na pressão da entrevista, e tu fizesse um comentário sobre aquela gaguejada, aquele pedido de um pouco de água para poder responder a pergunta em relação ao Lula.
A impressão que eu tive foi que ele não queria falar o que ele falou. E o Adelor e o outro rapaz lá que entrevistava, um rapaz muito inteligente, inclusive, que eu acho que mora em Florianópolis, o Piara. Pressionaram e foram fechando as portas em redor. No final ele não teve saída e teve que dizer, contra a vontade dele, que o Lula era o mais preparado, o melhor candidato, etc, etc. Mas ele não queria falar isso. Essa foi a impressão que ficou. Aí ele chegou a parar de falar e para poder pensar melhor, e daí viu que não tinha mais como voltar atrás e reafirmou, né, que o Lula era o melhor candidato. Por quê? Porque ele está numa situação complicada para se filiar no PSB, porque junto com ele está vindo também o Dário Berger. O Dário Berger que já quebrou os pratos no MDB, né, no antigo PMDB, e está vindo se filiar no PSB. E o Piara perguntou para ele, o Piara sabia disso e perguntou, meu caro ex-deputado, se o Dário Berger se filiar no PSB, tem lugar para vocês dois? Ele deixou bem claro, não. No PSB, se o Dário for, eu não vou. Se ele não for para o PSB, ele vai para onde? Ele vai para onde? Ele vai para o PDT. Né, que PDT tem o Coruja lá, mas o Coruja ainda está, né, retomando. Então, eu imagino que ele sonhava em manter aberta a porta do PDT. E aí, com aquela fala lá, ele pode ter afastado. Porque ficou uma situação difícil, porque tem o Ciro Gomes, que até esse momento como é que pré-candidato. Né? Exatamente. Então, foi uma situação difícil que ele se encontrou, né? Ele cometeu, na minha leitura. Mas depois afirmou, né? Mas para mim foi um ato falho, porque eu acho que ele não queria dizer isso. A não ser que a gente não vê o estúdio, né? Eu não vi o estúdio que aconteceu, a não ser que tenha caído uma lâmpada fluorescente na cabeça dele, alguma coisa assim. Foi uma ironia isso, tá? Brincando. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o advogado Chico Baltazar, que é do PT, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Santa Catarina, propriamente no Brasil. Chico, a Frente Popular, ela de fato vai se concretizar? Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que a frente, eu não sei se vai se chamar Frente Popular, até agora está se chamando Frente Progressista, Frente de Esquerda informalmente, né? Mas eu vejo o trabalho abnegado que o Décio Lima está fazendo, e acho muito, porque, veja bem, uma das grandes dificuldades que a frente teria seria, por exemplo, o candidato da frente ser o Décio Lima, e o Décio Lima é vinculado diretamente ao Lula, né? Todo mundo sabe disso, inclusive os dois são muito amigos, e a filha do Lula, ainda menina, a Lurian, morou na casa do Décio Lima há muito tempo, né? O Décio se considera assim até meio padrasto, meio pai dela, né? Então, como que ficaria a relação da eventual candidatura da Frente Popular com o Décio Lima, por exemplo, e o Ciro Gomes? Como ficaria isso? Isso já foi resolvido. Isso já se discutiu, inclusive o Maneca, o nosso Maneca aqui de Sara, né, o Maneca Dias. Maneca Dias, o eterno presidente do PDT de Santa Catarina. O Maneca já assimilou isso e disse, olha, o próprio Rodrigo Minotto também, se a frente sair, vai ter dois palanques para presidente da República. Um para o Ciro Gomes e outro para o Lula. E se por acaso tiver mais um ainda, por exemplo, Boulos pelo PSB, pelo PSOL, né, que eu acho que está meio descartado, né, também não vai desmanchar a Frente Popular ou a Frente Esquerda em Santa Catarina. Então, me parece, para responder a tua pergunta, Beto, que também só uma hecatombe política para impedir essa frente esquerda de se consolidar em Santa Catarina. Chico, vê só, nós temos aí, além de todo esse processo que se encaminha, mas tem alguma coisa assim meio confusa ainda. Inclusive conversando com algumas pessoas, e aí há essa opinião daqui e dali, mas não há ainda uma coisa certa, pelo menos no meu ponto de vista, né? Quem sabe tu me traz uma luz agora de uma coisa mais concreta. Como é que vai ficar, como é que vai funcionar essa tal federação? Eu acho que a federação, do ponto de vista jurídico, também é uma coisa que veio para ficar. A decisão do Supremo Tribunal Federal
hoje é quarta-feira, foi na semana passada, eu acho, ou no começo dessa semana, considerou, o ministro Barroso considerou constitucional a federação. O que é essa federação? Porque o problema todo da nova legislação eleitoral era que as cláusulas de barreira para conseguir fazer parte do bolo, do dinheiro dos partidos políticos, né, do fundo eleitoral, e para que um partido que participou de uma eleição possa participar da outra, né, as cláusulas de barreira que se fez historicamente, se foi construindo, né, a legislação, chegou num determinado limite que não tinha mais volta. Assim, por exemplo, um partido como o PCdoB, um partido centenário, mais do que centenário, né, como o PCdoB, com uma carga ideológica profunda, né, não dá para ser comparado, por exemplo, com esses partidinhos de aluguel que se constrói por aí, né? Mas do ponto de vista eleitoral, eles, com alguns partidos, o PCdoB hoje é um partido médio, né? Mas não se viabilizam na legislação. Participa da eleição e corre o risco de, depois de eleger um deputado ou dois, em estados eventuais por esse Brasil afora, esses deputados teriam que ter um prazo para se desfiliar do partido e se filiar num outro partido. E aí se pensou nessa saída, a federação. A federação, os partidos mantêm as suas características de partidos políticos, mas eles formam uma espécie de partidão, um frentão, né? No nosso caso está sendo trabalhado, o PDT não veio ainda, né, por conta da candidatura do Ciro, né, não teria muita lógica, mas o PCdoB e o PSB, né, que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, no cargo de deputado federal e deputado estadual, Santa Catarina elege 16 deputados federais e 40 deputados estaduais, né? Se não tiver federação, o PCdoB tem 16 mais 1, né, pela legislação, 17, e 40 mais 1, 41, para deputado estadual e federal para lançar. O PSB a mesma coisa e o PT a mesma coisa. Então, só de deputado estadual dá 13, 4, 12, 120, né? Deputados, 3 vezes 17, eu não sou muito bom em matemática, né? Dá perto de 57, perto de 60, né? 53 deve ser, por aí. Rari, depois tu passa essa conta aí para nós, eu também não tenho... 17 vezes 3, 3 vezes 7, 21, sei lá, acho que é 51. Mas, com a federação, os partidos se unem e, do ponto de vista legal, eles funcionam na eleição como se fosse um só. Então, ao invés de lançar os 51 deputados federais, vão lançar só 17. E dentro do partido, dentro da federação, aquele que tiver mais votos vai ser o eleito. Se tiver os 3 juntos estiverem fazendo votos para eleger 4 deputados federais, vão ser os 4 mais votados. Não interessa de que partido foi. Entendeu? Então, isso aí me parece que é uma coisa que veio para ficar. Aí está sendo feito, Beto, uma discussão muito, deixa eu usar o termo certo, assim, meio que radicalizada por parte de alguns setores do PT, que eu não estou concordando muito, não. Porque não dá para a gente fazer uma projeção. Tá certo, o PSB ele tem uma ala muito à direita, né? Mas essa ala ela vai ficar prejudicada. Se eventualmente alguém daí se eleger deputado federal ou deputado estadual, foi uma contingência da federação. Mas a gente não pode deixar de fazer essa federação, que, na minha opinião, faz parte do processo histórico que a gente está vivendo nesse momento, por conta disso. Então, tem companheiros nossos dentro do partido assim, que estão levantando a discussão num sentido contrário, diametralmente oposto à federação, dizendo, não, nós somos contra a federação com o PSB, claramente. Com o PCdoB parece que está bem resolvido, né? Mas eu acho, para responder a tua pergunta, então, que é uma coisa que veio para ficar. A federação veio para ficar. Não sei se eu fui claro quando... Não, tranquilo. Até porque a gente ouve tanta conversa em relação a isso,
A conversa mais clara foi a tua hoje. Obrigado. Pode ser que mude alguma coisa. Pode, claro. Eu posso não ter dado todas as informações muito corretas, né? Porque ainda é uma coisa muito nova. Por exemplo, tu tá falando isso, mas eu fui estudar isso e a conclusão que eu cheguei não foi essa que eu acabei de te falar. Eu achei que os partidos iriam somar também o número de candidatos, porque não está claro isso na lei. Não está claro na lei, mas o Supremo o TSE já esclareceu isso, que é assim como eu falei. Muito bem. Chico, vê só, o PT, dentre todos os partidos aqui que compõem a frente, é o que mais vai ter candidato disponível, né? Desses 16, né? A federal. Falando da federal. 17. 17. Que elege 16, mas o candidato é 17. 17. Né? A federal, né? É. Então, tu vê só, o PT deve ter um número maior de candidatos. E o PT está em quase todas as regiões articulado para ter os seus candidatos. Criciúma, será que não pode ficar de fora devido a essa proporção que se apresenta aí, já que os outros partidos também vão querer ter os seus candidatos? Boa pergunta, Beto. E vou tentar responder da melhor maneira possível, embora não se saiba ainda o que vai acontecer. Mas uma coisa a gente já tem, eu posso te garantir. Nós somos em Criciúma 3 pré-candidatos. Não, Criciúma falei mal, né? Na região carbonífera, na nossa micro-região, né? Sabe que o PT é dividido em micro-regiões, né? Então, na micro de Criciúma, que compõe Sara, também, nós somos em três pré-candidatos. O meu nome está à disposição do partido, tem o companheiro Pedro Brunel, né? Que é de Criciúma, mora em Criciúma, veio morar em Criciúma, mas ele acho que é de Capivari de Baixo. E tem o companheiro Daniel Locke, que é de Sara, né, que é, aliás, o coordenador da micro. Uma coisa a gente já pode dizer, de certeza absoluta, esses 3 não serão candidatos ao mesmo tempo. Eu acho que Criciúma pode sonhar com um. Se o PSB e o PCdoB fecharem a federação, Criciúma pode continuar sonhando com um candidato. Mas nem 2, não terão 2. Isso é pacífico, porque Chapecó vai lançar um, Joaçaba vai lançar um, Rio do Sul vai lançar um, Florianópolis pelo menos 2, né? São José, Biguaçu, Itajaí, Blumenau, Criciúma, claro, eu tenho o Banha também, o companheiro Banha que é de Araranguá, mas eu acho que na grande região sul nós podemos continuar pleiteando um candidato a deputado federal com alguma chance de sucesso. Mas também existe essa possibilidade que você está aventando aí, pelo que eu pude perceber. Existe a possibilidade de nós não termos um candidato a deputado federal por Criciúma. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Se sair a federação. Se sair a federação. Uhum. Quantos pré-candidatos a estadual o Partido dos Trabalhadores tem na nossa regional? Na nossa micro-região, nós temos 2. Na nossa micro-região. Na micro-região, nós temos o Júlio Bittencourt, que foi meu candidato a vice, né, em Criciúma, e tem o presidente da Câmara de Vereadores de Forquilinha, o companheiro Célio Elias, que é também filiado no Partido dos Trabalhadores, que também está se lançando, né? Mas a tua pergunta, eu dou uma extensão a ela no seguinte sentido. Nós precisamos de mulheres candidatas, nós precisamos de negros candidatos, nós precisamos preencher as cotas legais. E nós não estamos conseguindo. Isso é uma tarefa que nós precisamos pensar. Tem ainda esse procedimento que precisa ser resolvido. Exatamente. Uhum. Lembrando nisso, o Célio vai estar aqui na próxima sexta-feira, então, também aqui conosco. Então, agendado já, Célio, já conversamos, vai estar presente aqui no nosso estúdio, né? Eu quero mandar um abraço para o Décio Lima, que não perde um só dos nossos programas, sabia, Chico? O Décio... Ele já veio aqui? Aqui pessoalmente não, mas eu já entrevistei ele online, né? Mas na vinda para cá, com certeza, vamos trazer ele aqui para fazer Amanhã vai ter reunião em Criciúma da Frente Popular, da frente de esquerda, né? Uhum. Eu estou já chamando de Frente Popular, mas não se chama. Se tu quiser, eu trago ele aqui. Combinado, então.
só ver e vamos fazer o dessa aqui amanhã. Primeiro eu vou conversar com ele. Show de bola, show de bola. Então, vai ser uma alegria te receber aqui dessa também. Chico, nessa situação, nós temos 3 pré-candidatos, né? Aqui na nossa micro. Uhum. A federal, temos alguns estadual. Para a federal também precisa da cota? Precisa. E como é que funciona essa cota, Chico? Já que nós temos 3, a cota a cota é pela região ou a cota estadual? Tanto a eleição de deputado federal como de deputado estadual, a gente pode até tomar algumas deliberações aqui na nossa micro, no nosso município, mas todas as deliberações são em nível estadual. Então, o diretório estadual que decide, e na eventualidade do diretório estadual não conseguir decidir ou não não é que não conseguir, eu diria assim, porque tu sabe que política a gente às vezes precisa de tempo para que a poeira baixe, né, então ele pode ser necessário então uma plenária estadual, né, um encontro estadual, mas é sempre em nível estadual, né? Agora eu perdi um pouco a questão da tua pergunta, era sobre sobre as cotas. Sobre as cotas. Então, se não me falha a memória agora aqui, é 30%, meu caro. 30%. É 30%, um tanto de negros, né, quanto de mulheres. Não pode ser diferente. Tem que cumprir a lei. Então, e aí, meu caro, às vezes dá problema sério, porque, por exemplo, vou te contar uma historinha rapidinho aqui, se tu me permitir. Eu fui candidato a prefeito, como tu me falaste aí agora para os nossos telespectadores em Criciúma. O nosso sonho em Criciúma, para a eleição de prefeito de 2020, era que o vice fosse uma mulher. E nós temos um movimento de mulheres dentro do PT de Criciúma, que às vezes a gente brinca, assim, querendo dizer que não, nós vamos fazer um movimento de homem também para se contrapor, porque o movimento de mulheres do PT é muito mais forte, é muito mais numeroso do que o número de homens. Mas nós não encontramos uma mulher que se dispusesse a ser candidata a vice-prefeita. Interessante, né? Não teve jeito. E aí, quando foi até uma coisa muito, muito interessante que aconteceu, assim, muito engraçada, até muito legal, porque nós estávamos numa reunião da Executiva Municipal, já estávamos trabalhando a pré-candidatura do Chico Baltazar para prefeito de Criciúma, e não tínhamos o candidato a vice. E o projeto, né, era uma mulher. E aí um companheiro na reunião pega e disse, olha, fizemos o que foi possível. Não dá mais para a gente continuar esperando que a candidatura dessa mulher apareça, porque todas as possibilidades já foram checadas, não tem condições mais de... Precisamos botar um nome na roda, né? Aí esse companheiro disse assim, então, já que não deu uma mulher, eu acho que a gente poderia mudar o perfil, mas manter pelo menos a ideia de lançar um jovem. E aí, ao mesmo tempo, assim, 3 pessoas da executiva ao mesmo tempo disseram, ao mesmo tempo, o Júlio. E foi o Júlio que foi o nosso candidato a vice. Candidato a vice, que agora é pré-candidato. É pré-candidato a deputado estadual. Um grande companheiro que veio, assim, foi um acerto, porque como a política é interessante para essas coisas, né? É verdade. Porque tu pode apostar numa pessoa e daqui a pouco ela virar as costas e mudar de projeto, etc., né? Acontece muito, aliás, né? Mas o Júlio foi uma pessoa que veio para ficar. Chico, para a gente encerrar. Nas possibilidades. Chico Baltazar deputado federal. Quais seriam as prioridades para a região sul ou para o estado de Santa Catarina? Olha, Beto, eu acho que representar uma comunidade é uma responsabilidade muito grande, né? Eu, depois daquela pedreira que eu enfrentei em 2000, né, com o Clésio Salvaro beirando os 8... corajoso, né? Eu avalio assim, eu desempenhei uma tarefa partidária. Desde o começo foi essa a ideia, né? Representar a cidade de Criciúma, a nossa região, para mim vai ser, mesmo que apenas como candidato, mesmo que apenas colocando meu nome à disposição para fazer a discussão política, né? Se for eleito, vai ser a cereja do bolo, né? Claro, né? Vai ser a cereja do bolo, mas apenas como para representar meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, para fazer a discussão, né? Por exemplo, eu não sei se tu sabe, eu sou técnico em mineração. Opa, não sabia. Antes de ser
de ir para Florianópolis, eu falei que eu estudei na SATIC. Na SATIC eu fiz eletricidade no 2º grau, no ginásio, e que na época era ginásio, né? Agora é 1º grau. E no 2º grau fiz mineração. Então, a discussão sobre o carvão é uma discussão apaixonante, né? Porque existem contradições que parecem insanáveis, mas o carvão ele é estratégico. O carvão é uma unidade de produção de energia estratégica para o Brasil e para o mundo. A China, por exemplo, cresce desse jeito, que todo mundo está vendo aí crescendo a 10% na média nos últimos 30 anos, e a base da energia dela é carvão. Então, por outro lado, há quem diga o seguinte: não vale mais a pena, vamos investir nos meios renováveis, vamos acabar com essa história. Então, essa para mim é uma das prioridades, a discussão sobre o futuro do carvão em Criciúma, em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, né? A questão ecológica que vem junto, que essa discussão traz junto, é uma discussão apaixonante. Mas eu vejo assim também a necessidade de se discutir a questão da reforma política. Eu acho que nós temos alguns problemas no Brasil, na legislação, que nunca a Constituinte não conseguiu resolver, e nenhum presidente que veio depois dela se preocupou. O Lula se preocupou bastante, mas não conseguiu. Isso é uma coisa que ele fala, não sou eu que estou falando. Ele não conseguiu maioria para fazer uma reforma política no Brasil. Eu quero te dizer assim, eu sou parlamentarista, eu não sou presidencialista. Eu acho que o parlamentarismo é um regime muito mais útil para a população, muito mais fácil de acompanhar, o povo exercer o direito de fiscalização, etc., e de evitar crises, né, como essas, por exemplo, que se criou ficticiamente para derrubar a Dilma. Né? Então, no parlamentarismo, as coisas seriam... O presidente que perde a maioria, perde o cargo. Não seria presidente, entre aspas, né? Porque não seria presidente, seria o primeiro-ministro. Então, essa, para mim, é uma das discussões também muito apaixonantes. Mas ser deputado federal, ser candidato a deputado federal, é repensar o Brasil. É repensar o mundo, é o cargo que... Eu já falei isso outro dia numa reunião do PT. Para mim, é o principal cargo que se disputa no Brasil, junto com o Senado, né? Claro, mas não vejo diferença de senador para deputado federal. É claro que tem diferença, né, nas duas casas, as funções, etc. O próprio cargo, um é de 8 anos e outro é de 4, mas é o legislador, né? É uma coisa apaixonante. Depois daquela pedreira, como eu estava te falando, de 2020, para mim foi uma coisa assim mais natural, né? Que os companheiros me abordaram, então eu disse, não, meu nome continua à disposição, vamos para o pau, vamos para a luta, a vida toda, né? Lá já se vão mais de 40 anos de militância política, mais uma, né? É o que está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Muito bem, olha, vê só. Não esqueça, recadinho final aqui, Supermercado São Pedro hoje está imperdível nas frutas e verduras. Vai até lá, aberto até às 21 horas, sem fechar ao meio-dia. Eu quero lembrar que o nosso entrevistado amanhã de manhã é o novo presidente da Câmara, amanhã, nessa quinta-feira, o novo presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, Robson Franciscone, às 8h30 da manhã, um pouquinho mais cedo, aqui no nosso canal, tá certo? Espero que você acompanhe. Chico, aquilo que eu não te perguntei, que tu, de repente, veio para dizer e que não disse, por favor, fica à vontade. Não me deixou nenhuma possibilidade, não. Tudo que eu pensei que tu ia me perguntar, tu me perguntou. Eu quero falar com os nossos telespectadores, né, dizer que para mim foi uma honra estar aqui no estúdio do Beto Madeira, já meu amigo há muitos e muitos anos. E quero te dizer, Beto, que estarei sempre à disposição, sempre que precisar, sempre que me der a oportunidade, eu estarei aqui. Quero mandar um grande beijo aí para o pessoal de Morro da Fumaça e da nossa região de Criciúma, minha região, Siderópolis. Um grande abraço a todos e, precisando, estarei de volta aqui. Muito bem, Chico, muito obrigado, foi uma alegria conversar contigo novamente. Um abraço, Beto. Muito bem, assim fechamos o nosso programa de hoje. RSU Entrevista, voltamos amanhã, então, às 8h30 da manhã, ao vivo. Forte abraço, até lá.